Glória a Deus, o Senhor está aqui. E eu louvo a Deus porque você tem entendido a necessidade de nós estarmos juntas como mulheres. Mulheres sedentas. Mulheres que não se conformam, mas que querem mais. Então eu quero nessa tarde começar a falar com você sobre algo que o Senhor colocou no meu espírito e no meu coração. O ouvir, ele passa por uma ação mecânica de escutar alguma coisa, da sua voz. E ele é involuntário, a não ser que você tampe os seus ouvidos, certo? Agora, o escutar não. O escutar está diante de você e você pode fazer uma escolha de escutar, de tentar entender o que a outra pessoa está te falando, refletir sobre aquilo. E aí, depois de digerir o assunto, ter capacidade de dar a sua opinião, seja ela favorável ou não. E esse é o processo que acontece com cada uma de nós. Nós estamos aqui nessa tarde e o meu desejo é que você possa realmente escutar aquilo que o Pai tem para falar com você e comigo. Eu, esse ano, vou fazer 20 anos de casado. Gente, vocês acreditam? 20 anos de casado? Dá uma salva de palma aí, vai, gente! Gente, nesses 20 anos eu sou casada com um homem que eu sou apaixonada por ele. Quem me conhece sabe. O maridão, o pastor mais lindo desse mundo. Eu não posso nem falar que é de Londrina, que ele fala só. E nesse decorrer desses 20 anos, o Senhor nos presenteou com 2 filhos. E a coisa funciona mais ou menos assim. Quando você tem bebês, os bebês requerem um serviço muito grande de você na sua área física. Porque você tem noites sem dormir, você precisa trocar fralda, você precisa amamentar. Às vezes isso pode ser desgastante, isso exige do seu físico muita coisa. É muito dispendioso na fase que você tem crianças, para você não se sentir estressada. Eu falo que mulher que tem criança pequena, ela é naturalmente estressada. Verdade ou não? Verdade. Por outro lado, as crianças pequenas nessa idade, elas são fáceis. No sentido de tratar com as suas emoções. Uma criança nessa idade, ela não precisa assim de tantos cuidados nessa área, porque você nutre, você amamenta, você ama, você aconchega, você oferece abrigo. Então é simples você estar cuidando de um bebê na área emocional. Já na adolescência, o negócio muda de figura, gente. Quem tem um adolescente aí em casa sabe, né? O adolescente, ele é muito fácil fisicamente falando. Você não precisa mais despender tanto tempo com o adolescente. Ele se vira, ele sabe o que ele precisa fazer, ele tem as suas responsabilidades. Só que pelo lado emocional, é uma outra história. Não gosto de falar aborrecência, porque eu acho que os nossos lábios proferem grandes verdades. A palavra fala sobre isso. Apesar de ser um momento difícil, mas é um momento belo. E nós precisamos aprender a olhar para ele. Então eu tenho um de cada desse em casa. Porém, quando você tem uma criança entre os 4 e 6 anos, acontece um coquetel miraculoso. Você junta a exaustão física junto com a exaustão emocional. Não sei se você já ouviu falar que nessa idade a criança passa pela adolescência infantil. Gente, então pensa em mim, eu tenho um de cada lá em casa. Uma gracinha de 6 anos que está nessa fase de querer descobrir tudo, cheia de opiniões, que você fala um não e aí já torce o nariz. E um adolescente nas suas muitas descobertas dessa fase. Só que no meio disso tudo tem eu. Que às vezes chego em casa estressado do trabalho, com atividades da igreja. E você quer conversar com o maridão e aí você chega lá e começa a falar: ai amor, olha, hoje o dia não foi tão fácil, tantos desafios, eu estou me sentindo tão mal. E quando você está na TPM ainda, aí que o negócio aumenta, não é verdade, gente? Aí você já começa a chorar e você fala: amor, será que... ai, eu briguei com a minha mãe, eu não sei o que está acontecendo. Abre uma caixa de chocolate. E aí quando você vira para falar para o seu marido: o que você tem para me falar? Ele está lá no celular.
E aí você fala assim, meu Deus, ele fala, ai amor, que? Você pode repetir? Eu não entendi direito o que você falou. Irmãs. Aí vem, né? Você começa a lembrar de umas palavras bíblicas que você fala assim, Jesus. Oh, jumenta de Balaão. Né? Você começa a ficar irado e você fala, ai Senhor, me dá graça. Ou seja, queridas, a realidade é simples. Todas nós queremos ser ouvidas. E o ouvir, ele faz bem para quem está falando e para quem está escutando, não é assim? A gente quer ser compreendida, mas muitas vezes isso não acontece conosco. E as relações, elas vão ficando tensas. Elas vão ficando tensas. Essa ação de saber ouvir e de saber escutar, de saber falar e ser entendida, ela tem ficado cada vez mais escassa nos dias de hoje. A gente não tem tempo mais para parar para ouvir ninguém. Tempo é dinheiro, diz o mundo, está todo mundo correndo. Ouvir requer esforços. Ouvir requer humildade. Porque quando você começa a falar, você espera que o outro pare tudo que ele está fazendo para te ouvir. É assim ou não é? Você quer ser escutada. E a decisão de você ouvir alguém é você estar à disposição do outro. Sabe o que a palavra fala lá em Tiago 1,19? Cada um esteja pronto para ouvir e seja tardio em falar. Ainda mais para a mulher, né? Dizem que a mulher tem que falar 20 mil palavras por dia. Imagina o que é ser tardio para falar para nós. É um exercício que a gente tem que fazer todos os dias. Mas a perda da capacidade, gente, de ouvir, é também a perda da capacidade de se importar com o próximo. E isso é muito grave. Porque as relações, elas estão superficiais. Elas estão cada vez mais passageiras, mais frágeis. Porque até dentro do laço familiar, que é o nosso laço mais forte, a gente está em carência, em necessidade de quê? De termos atenção. Em necessidade de sermos ouvidas. Dentro da nossa casa, muitas vezes a gente está com essa necessidade. A gente só fala. O marido nunca está pronto para ouvir. Os filhos têm as suas necessidades e nós não estamos prontos para ouvir. Então nós temos essa carência. Só que nós temos um Deus que conhece exatamente o jeitinho que nós somos. Porque Ele nos criou. Ele é o nosso Pai. Ele sabe aquilo que a gente precisa. E justamente pela nossa dificuldade de ouvir, Jesus vem ensinando verdades sólidas do seu reino através de parábolas. Nós estamos aqui essa semana estudando sobre as parábolas. Como tem sido gostoso preparar o nosso coração, preparar o nosso espírito, né, para a Páscoa que vai acontecer. E nós temos estudado, e esse é um método que Deus escolheu para levar você e eu, que temos essa dificuldade de ouvir, a pensarmos um pouco melhor. É como se Deus falasse assim, bom, eu quero revelar para vocês coisas tão grandes, que eu sei que vocês não têm capacidade de absorver, então eu vou usar exemplos terrenos para que você entenda as verdades celestiais, aquilo que eu tenho como princípio dos céus. Porque Ele sabia que nós somos péssimos ouvintes. E você aí pode entender comigo também que muitas vezes, quando nós nos propomos a ouvir as pessoas, nós fazemos o seguinte, nós projetamos no outro aquilo que nós somos. Não se engane. Então, para nós ouvirmos, muitas vezes a gente mistura no meio dessa conversa todas as nossas percepções. E isso não é sadio. O nosso modo de ouvir, ele tem que ser filtrado, passado pela palavra de Deus, para que nós possamos ter os nossos ouvidos abertos. Então, uma parábola é basicamente isso. Uma comparação entre algo terreno para que você e eu possamos entender as verdades celestiais. Jesus nos ensinou a ver a ação de Deus nas coisas normais, comuns, como o nascer do sol, a chuva que cai, a erva que seca. A palavra do Senhor fala muito sobre isso. Paulo expressa também essa mesma ideia quando ele diz que o mundo visível, ele está destinado a se dar a conhecer pelas coisas invisíveis de Deus. Então Deus quer nos revelar as suas verdades.
E nós, na nossa incapacidade de ouvir, precisamos então de um mestre que sabia como prender a atenção das pessoas da melhor forma possível. E ele fez isso através de histórias. E as parábolas nada mais são do que essas histórias. Porque Jesus sabia que era inútil prender as mentes mais simples para que elas compreendessem ideias abstratas. Por isso ele colocava ideias abstratas dentro das histórias, para que o meu coração e o seu pudesse ter essa sensibilidade de ouvir e ouvir corretamente a palavra de Deus. Deus usa a nossa inteligência, gente. Deus não criou robôs. Ele não quer que seja artificial, mas Ele quer que seja algo natural. Por isso Ele colocou parábolas para que eu e você, como quebra-cabeça, pudéssemos estar pensando naquilo que Ele quer dizer e nos ensinar, usando a inteligência que Ele nos deu. Gente, adianta alguma coisa você chegar em casa e fazer a tarefa de matemática do seu filho para ele passar de ano? Não adianta. É ele que vai ter que aprender, é ele que vai ter que prestar atenção e passar pelaquilo. É a mesma coisa conosco, não adianta Deus vir e passar por cima da nossa inteligência que Ele mesmo nos deu. Então Ele nos dá a capacidade de fazermos o quê? Digerirmos essa história. Mediante toda essa explicação, essa introdução para o seu e para o meu coração, eu convido você a abrir lá no texto de Mateus. Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 13. Nós vamos ler uma linda parábola hoje. E com ela nós vamos aprender aquilo que Deus espera de nós. Para que nós sejamos mulheres. Nós estamos aqui numa tarde de mulheres. Nós queremos ser mulheres que agradem o coração do nosso Deus. Amém? A tua maior intenção não é agradar seu marido, irmã. Por mais que seja importante você agradá-lo. Mas aquilo que está no teu coração deve ser agradar o Senhor em primeiro lugar. Essa é a primeira parábola de muitas que Jesus contou. E ela diz assim. Nós vamos ler do versículo 1 até o 9. Mateus 13, versículos 1 até o 9. Naquele mesmo dia. Presta atenção comigo, hein? Abra os seus ouvidos para que você possa entender o que Jesus quer contar através dessa história para mim e para você. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa. Ele foi para a beira do lago da Galileia. Ele foi para a beira do lago porque já tinham muitas pessoas que estavam seguindo o mestre. E no meio daquela multidão tinha gente de tudo quanto é tipo. Tinham as pessoas que o admiravam. Tinham as pessoas que queriam estar atrás dele porque queriam somente as bênçãos que Jesus poderia realizar. Sabia que ele já tinha feito milagres, curas, expulsado demônios, trazido libertação. Então no meio daquela multidão tinha muita gente. Só que no meio da multidão também tinha quem? Discípulos. Então essa palavra ela é para todo mundo, inclusive para mim e para você. Porque muitas vezes nós queremos ouvir a palavra pensando que ela é feita pro outro. E ele foi, e sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco. E assentou-se, e o povo ficou de pé na praia. Jesus era muito inteligente, ele sabia que o vento bate do mar para a terra e aquilo amplificava aquilo que ele queria ensinar aos corações. E Jesus usou a parábola para ensinar muitas coisas e ele disse... Escutem, certo homem saiu para semear. Imagina você enquanto nós estamos lendo um homem com uma bolsa aqui do seu lado, caminhando na beira do seu campo, no meio do seu campo, por aquelas estradas. E esse homem saiu a semear, ele coloca a mão naquela bolsa, enche a sua mão de sementes e começa a espalhar essas sementes pelo caminho. Quando ele estava espalhando as sementes... Algumas caíram à beira do caminho. E os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Já outras sementes, a maneira que esse homem saía a semear, caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram
aquelas plantas. Mas, diga mas, as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Então, ouçam. Essa parábola nos ensina as diferentes maneiras pelas quais nós podemos responder ao Senhor e aos princípios do seu reino. Eu não sei quanto tempo que você costuma a frequentar uma igreja cristã. Se você é convertido, às vezes podemos ter pessoas aqui que não conhecem essa verdade. Mas Jesus veio à terra para estabelecer o reinado dele. Jesus veio cumprir aquilo que o homem, quando foi criado e foi colocado na terra, não foi capaz de fazer por causa do seu pecado. Jesus veio viver uma vida que ele queria que eu e você vivêssemos. Então ele vem ensinando essas verdades que ele quer que nós venhamos a absorver como reais para nós. Os solos, eles representam então a nossa receptividade. O quanto eu e você estamos abertas. E a resposta que nós temos dado a esses ensinamentos da palavra de Deus. Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Para você que não conhece os princípios do reino de Deus. É uma linda lição que Jesus dá do Sermão do Monte. Que nada mais é capítulos que ensinam aquilo que ele é, aquilo que ele espera. O modo de proceder, as suas verdades. E tudo o que ele tem para mim e para você aqui na terra. Então, queridas, nós precisamos estudar. Se você não tem o hábito de estudar a palavra de Deus, comece hoje. Comece hoje com os ouvidos bem abertos, igual a gente vai aprender no decorrer dessa parábola. E coloque esses capítulos de Mateus como meta para que você possa decorá-los, se possível for. Porque ali você vai entender aquilo que Deus tem para a sua e para a minha vida. A forma que Ele espera que nós venhamos a viver todos os dias. E quando Ele coloca essa parábola, sabe o que Ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente faça um raio-x, uma sondagem profunda do nosso coração. Ele quer que a gente possa olhar lá dentro de nós, passar cantinho por cantinho e começar a olhar para esses solos que a gente acabou de ler aqui e se encontrar neles. Mas é um se encontrar sem culpa, viu? Se você se encontra num desses 3 solos do começo, que parecem solos feios, eu não quero estar nesse solo. Porque esse solo não foi legal. Você precisa ser capaz de sondar o teu coração e ver se você está pronta. E entender que se você está em um desses solos, você não está presa ali. Jesus veio para libertar a tua mente, a tua mentalidade e te levar para o solo fértil. O solo onde você possa realmente frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Então nós vamos olhar esse primeiro solo. O que diz lá a palavra de Deus? A parábola do semeador, ela é explicada logo mais à frente. Então nós vamos olhar agora para os versículos 18 em diante, onde Jesus começa a explicar a realidade dessa parábola. E o primeiro solo é um solo um solo duro. Um solo pisado à margem do caminho. Sabe aquele solo que todo mundo, todo dia pisa? Igual quando a gente olha na televisão e vê assim, quando os animais, eles resolvem fazer uma trilha, eles sempre passam aonde? Nos lugares onde há caminho pisado, solo pisado. Por quê? Porque é mais fácil do que você tropeçar no lugar ou pensar em pisar no lugar onde tem uma pedra, torcer o seu pé. Enfim, é muito mais fácil você passar por um lugar onde o terreno já está batido. E diz lá no versículo 19, acompanhe comigo. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como sementes que foram semeadas à beira do caminho. Como é que está o solo do seu coração? Será que ele é um solo que está à beira do caminho? A concepção aqui, gente, de entender, porque ele fala lá, as pessoas que ouvem a mensagem e não a entendem. Essa concepção de entender é muito interessante, porque naquela época os estudiosos não tinham uma concepção real daquilo que o cérebro fazia. Sabiam que ele era um órgão poderoso,
que o nosso corpo depende dele para todas as funções, porém não tinha essa percepção de cognição, a função do intelecto profundo. Então, todas as vezes que você lê na palavra do Senhor, essa questão de entender, você pode ligar isso ao coração. Isso é uma chave para mim e para você. Porque a gente só deixa as coisas caírem no nosso coração e vive por elas porque a gente é apaixonado pelas coisas que tomam o nosso coração, não é assim? Por que às vezes a gente sabe que comer uma caixa de bombom inteiro, numa sentada só, não faz bem, não é legal, e a gente come mesmo assim? Porque a gente é apaixonado por chocolate. Simples. Se a gente pudesse discernir, e muitas vezes é um exemplo pequeno, mas se você pudesse saber que aquilo te faz mal e o seu intelecto pudesse falar, não, não faça, e você obedecesse toda vez, resolvido, né? Só que não é assim. Porque as coisas que permeiam o nosso coração é aquelas que dirigem a nossa vida. A palavra de Deus fala, onde está o teu tesouro, estará ali também o teu coração. O cristianismo muitas vezes não acha guarida, não acha lugar, não acha abrigo no nosso coração, porque a gente acha ele irrelevante. A gente olha, a gente fala, eu não preciso disso para mim não. Queridas, eu não estou falando dessa realidade para a multidão somente que estava ouvindo de pessoas que estavam para observar a Jesus. Eu estou falando para a realidade de discípulos. Se você é um discípulo de Cristo, essa palavra é para você. Será que a palavra do Senhor tem sido tratada de forma indiferente no seu coração? Será que ela tem caído em solo, pisado, pisoteado, que está duro, que está calcificado, que nada penetra ali? A semente não é capaz de germinar, não é capaz de trazer vida. Que tipo de influência nós temos deixado tomar conta do nosso coração? Tomar conta do cristianismo que a gente tem vivido? Tomar conta dos princípios que nós temos entendido como realidade para nós mesmas? Será que nós temos tratado ele como irrelevante? Ah, não. Isso aqui eu escolho, isso aqui eu vou seguir, essa parte talvez não. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Caixinhas de promessa são bênçãos. Se você tem uma caixinha de promessa lá na tua casa, é uma bênção, só cuidado. Não viva de caixinha de promessa. Não viva de parcelas da Bíblia que te levam a pensar que a vida com Deus, que os princípios do reino são só coisas boas. Aliás, se isso tem acontecido na tua vida, se você só está atrás de coisas boas, cuidado. Se você se prostra e adora um Deus que fala sim para tudo na tua vida, cuidado, porque eu não sei se esse Deus é o único e verdadeiro Deus. Porque não é assim que a palavra me ensina. Não é assim que a palavra me ensina. Então nós estamos diante desse solo, um solo pisado, onde a insensibilidade toma conta de nós. Existe um presidente americano, eu não vou saber falar qual é o nome, me veio essa ilustração na mente, que ele resolveu fazer a Bíblia segundo ele. Ele recortou, literalmente, pegou uma tesoura e recortou da Bíblia somente as partes que ele queria, que ele achava que faziam sentido para ele, que fossem relevantes segundo a sua ótica. E ele recorta e faz uma Bíblia segundo ele. Já parou para pensar? Muitas vezes, nós queremos desconstruir o modelo que Cristo coloca para as nossas vidas. Será que esse solo é o meu e o seu coração? Será que esse solo é aquilo que muitas vezes a gente deixa que as circunstâncias guiem e nos tirem a sensibilidade? A gente começa a medir, a avaliar a Deus pelas circunstâncias da nossa vida. Ah, então tá, então tudo não está dando certo, então Deus não está me abençoando. Ah, minha vida não é só prosperidade, então Deus não está me abençoando. Eu não consegui, eu queria tanto mudar de emprego, mas Deus não está me abençoando. Então, será que eu começo a medir Deus? A minha régua de medição de Deus é aquilo que eu acho relevante? Se você tem ouvidos, ouça. Se você tem ouvidos, ouça. Como está a terra do seu coração? Como você tem olhado para o Evangelho de Cristo, aquilo que você tem aprendido? Segundo tipo de solo, vamos olhar lá no versículo
capítulo 13, versículos 20 e 21, desculpa. É um terreno o quê? Pedregoso. A semente caiu nesse terreno, ela germinou muito rápido. Por quê? Porque a terra era fina. Então, rapidinho ela criou raiz. Só que tinha ali pouca umidade, tinha pouca umidade e pouco alimento. Então, o que acontece? Vem o sol e faz o quê? Murcha rapidinho essa planta que começa a crescer. Todo mundo aqui já plantou feijão num copinho com algodão e água, certo? Na escola, seu filho chega com aquele copinho, mãe, eu sei plantar, que coisa linda. É exatamente isso que acontece. É rapidinho, você coloca água ali, ele já vai criar uma raizinha, só que o pezinho de feijão vai para frente. Não, ele morre. Rapidinho ele seca, ele murcha. Por quê? Porque ele não tem raiz. Aqui nós estamos diante do solo. Um solo de superficialidade. Um solo onde a palavra de Deus chega e ele não consegue criar raízes profundas. E queridas, o que sustenta uma árvore? A raiz. O que nutre uma árvore? É a raiz. Como ela se alimenta? É a raiz. E quanto mais profunda essa raiz estiver, mais nutrida ela será, mais forte ela será. Porque os ventos vão bater, os ventos vão soprar e ela vai ter condição de permanecer de pé. E muitas vezes, a gente começa algumas coisas e a gente não termina, não é verdade? É sempre mais fácil começar do que terminar. Gente, vou começar uma dieta, segunda-feira... Olha, vou começar, comprei salada, alface, quando é sexta-feira, sábado, a alface está murcha, você nem lavou a alface, você... Gente, como é fácil a gente começar as coisas e não ter determinação suficiente para continuar. Jesus sabia disso. Jesus sabe, Ele nos conhece, Ele nos criou. E esse solo é exatamente assim. E muitas vezes essa desistência acontece, sabe por quê? Porque nós começamos a pensar no preço que é seguir Jesus. Antes mesmo de desenvolvermos uma vida solidificada nele, a gente começa a pensar, nossa, isso é muito difícil. Pegar a minha cruz e seguir Jesus, que isso? O mundo me oferece tanta coisa boa, você acha que eu vou querer cruz? A gente começa nessa superficialidade de colocar as coisas de Deus em xeque. Você fala, não, dá trabalho demais, não ser crente. Eu vou até na igreja, viu? Eu vou na igreja. Quando tiver lá uma célula, uma cadeira do milagre, você me chama, nós vamos fazer uma campanha. Gente, só que para por aí. As raízes, elas não conseguem se aprofundar. Porque você não quer permitir que o Espírito Santo de Deus invada por completo a sua vida e faça lugar, morada profunda. Existe uma resposta àquilo que Deus propõe para mim e para você. Você vai ter que responder. De alguma forma ou de outra, você vai falar, eis-me aqui, Senhor, sim. Custe o que custar, eu vou te seguir. Ou então você fala, não, Deus, sabe? Acho melhor a gente manter a nossa relação flerte. Eu e o Senhor. E outra coisa, gente, é porque nós não temos comprometimento com a palavra de Deus. Nós não temos comprometimento. Muitas pessoas, elas se sentem atraídas por essa palavra. Porém, olha o que diz lá o versículo. Que por causa, do sofrimento e das perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Você sofre? Todo mundo sofre. Como você reage diante dos sofrimentos dessa vida? Muitas vezes a gente lê esse texto aqui pensando em perseguições, a gente só fala assim, igreja perseguida, lá da Coreia. Eu não sei. Não. É para mim e para você, discípulo, filho. Você que está aqui nessa tarde, que você é convidado, veio pela primeira vez. Jesus está à porta e Ele está fazendo um convite. Filha, eu não quero habitar dentro de você com os meus princípios de forma superficial. Eu quero ir além. Há um convite para mim e para você. E você sabe, quando a gente fala de sofrimento, a gente fala de caráter. E aonde a gente é tratado no nosso caráter? Onde está tudo bem, onde as contas estão todas pagas,
aonde você troca de carro, aonde a sua saúde é plena, aonde você tem sucesso. Não. Jesus escolhe a escola do deserto para te levar, para te tratar. É lá que o teu caráter é trabalhado. É lá que você tem que dobrar teu joelho e falar: Deus, eu não consigo. Senhor, é difícil demais para mim. Isso dói na minha carne. Isso gera renúncia. Deus, eu não aguento. Só que se as suas raízes, o seu solo for superficial, for igual um pezinho de feijão, o primeiro sofrimento que bater na tua porta, você vai falar: eu não, vamos manter esse solo aqui mesmo. Esse solo tá, ó, eu vou até onde dá. Daqui para frente eu não quero mais. Caráter. Nós precisamos ser moldadas pelo Espírito Santo. Querida, o que tem sido tentação para você? Aonde tem sido difícil de você permitir que Deus venha e mude os teus hábitos, os teus vícios? Onde tem sido difícil você deixar que aqueles ídolos, às vezes a gente fala ídolo, é uma palavra tão pesada, né? Você fala: eu tenho nada. Ídolo é tudo aquilo que gera segurança e te dá prazer. Simples assim. Um filho pode ser um ídolo? Um filho que Deus te deu pode ser um ídolo? Pode. Teu marido pode ser um ídolo? Pode. Tantas coisas que no lugar de Jesus tomam o nosso coração. E a nossa motivação pode se tornar um ídolo dentro da gente. E sabe, você pode estar até calejada de ouvir essa palavra, que ídolos tomam lugar, que a gente não deixa Jesus fazer, só que você não muda. Você não muda, essa palavra chega, ela bate e ela volta. Parece que tem uma cortina de ferro que não permite que essas verdades do reino sejam realidades para mim e para você. Querida, qual é o solo do nosso coração que nós temos oferecido para o Senhor? Até quando nós vamos ouvir que pecado desagrada a Deus, que nós não podemos? E nós temos sido complacentes com o pecado. Nós temos dado comida para o nosso ídolo todos os dias. E a gente finge que a gente não está nem sabendo o que é. Deixa para lá. Quantas mulheres se dobrando a ídolos. Lá no teu secreto, Deus está vendo. Deus vê tudo aquilo que você faz. Ele chega aqueles pensamentos que você tem vergonha até de mencionar eles para você mesmo no espelho. As intenções de traição. Por que não tentar com uma outra mulher? Não aguento mais esse meu marido. Quem sabe a gente começa uma relação com uma outra mulher, seria legal. Vamos colocar uma terceira pessoa na jogada. Eu não sei aquilo que penetra o teu coração, aquilo que penetra a tua mente. Mas é aqui que Deus quer tratar. É aqui que Deus quer tratar. São coisas pequenas, não são somente as grandes. São as pequenas concessões que você abre para o pecado. Às vezes você prefere usufruir dos benefícios aparentes do pecado que pagar o pato. Passar carão. Se você fala mentira, você tem que passar carão, porque você é cristão. Escolha passar carão. Escolha. Porque você tem princípios. Porque você entende que você pertence a um reino. Porque você entende que o reino é chegado na tua vida. Não abra mão dos princípios. O teu coração precisa ser sondado nessa tarde. Que solo é esse? Que dureza, que superficialidade. Deus quer tratar o nosso caráter, mas Ele só vai tratar se você permitir que Ele faça isso. Se você olhar para dentro de você e você falar: Deus, eu tenho tudo isso aqui, eu não sei nem o nome, eu não quero nem mencionar essas feiuras, mas eu quero submetê-las ao Senhor. Não importa quanto tempo de igreja você tenha. É chegado o tempo de mudança, querida. É chegado o reino do céu sobre a nossa vida. Um reino que faz a diferença no nosso modo de pensar, no nosso modo de falar, no nosso modo de enxergar, de ouvir, de tocar as coisas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos.
Chega de letargia, chega de superficialidade. Você tem ouvidos? Ouça o que o Espírito Santo está falando para você nessa tarde. Terceiro solo, vamos lá olhar no versículo 22 do capítulo 13. É um terreno cheio de espinhos. Diz assim o versículo 22. As pessoas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem mais frutos. Aqui a figura muda. Não fala mais de superficialidade, fala de prioridade. Prioridade. Qual tem sido a sua prioridade? A prioridade maior da sua vida? Sabe, nesse solo aqui há uma competição. Eu lanço a semente da palavra, eu lanço a semente do evangelho, só que eu lanço lixo. E aí aquela semente que é boa, que precisa crescer, que precisa germinar, sabe o que acontece? Ela começa a concorrer com água, ela começa a concorrer com nutrição, com alimento, com luz solar, com aquele lixo que foi lançado sobre o solo do teu coração. Há uma concorrência acontecendo, não há somente as coisas do reino. Você deixa essa competição entrar na tua vida. E aí a hora que você vai fazer um raio-x, você segue o rastro. O rastro vai te dar onde está o teu coração. Como é que está a tua conta na rede social? Facebook, teu Instagram. É teu rastro. Ali todo mundo começa a conhecer quem é você. Você pode até dar uma forjadinha, né? Assim, dar uma impressionada, uma foto, né? A gente dá uma alinhada e tal. Queridas, nós deixamos o nosso rastro. As pessoas começam a perceber as roupas que nós vestimos, o jeito que nós nos portamos, o linguajar, o teu olhar sedutor, a tua postura diante de homens casados. Você começa a perder uma ingenuidade, você acha que está tudo certo. Você não prioriza aquilo que os princípios do reino falam para você e você acha que está tudo bem. E a hora que você começa a ver a semente da palavra de Deus, ela está ali entre os espinhos, querendo um pouquinho. Eu preciso de água, eu preciso de sol porque eu não tenho força. É uma concorrência desleal, É muito fácil a gente abarrotar a nossa agenda de coisas, não é? É muito fácil a gente ter compromissos e esquecer a real ordem de prioridades. Antigamente se falava que a prioridade era Deus, a família, o trabalho. Aí começa ministério, sei lá, seu lazer, parará, parará. Gente, eu não acho que Deus trabalha assim. Deus em primeiro lugar e o resto é para aquele dia. Querida, se naquele dia você precisar ficar em casa, abrir mão das coisas, do teu trabalho, do teu prazer, para cuidar de uma criança doente, isso é prioridade de Deus para a tua vida. Se naquele dia você precisa sair para evangelizar alguém e explicar para a tua família que você vai ter que almoçar fora para conversar com uma mulher que está precisando, aquilo é prioridade para o reino de Deus. Se você precisar ficar até mais tarde, acordada com teu marido, cumprindo com o teu dever para com ele, satisfazendo esse homem, isso é cumprir o reino de Deus. Para de querer colocar Deus numa caixinha. Não, porque Deus tem que funcionar assim. Então primeiro é Deus, depois é isso. Para de religiosidade, chega de religiosidade. Deus não é limitado àquilo que você pensa. Ele é Deus. Comece a ser sensível, comece a entender. Fala, Deus, eu quero os teus princípios. Eu quero estender a mão para aquele que necessitar. Eu quero amar do jeito que o Senhor amava. Eu não quero colocar ordens e regras. Eu quero fazer aquilo que o princípio e os valores do reino dos céus me ensinam a fazer. Ordem de prioridades. A gente vive uma geração que, dentro da igreja, as pessoas acham normal você faltar a um culto para poder passear no shopping com a tua família. Nada de errado com isso. Porém, cuidado com as concessões que você faz. As pessoas acham normal colocar outras coisas,
outros lazeres, outros amores no lugar de Deus. E aí depois a gente começa a questionar, mas eu não sei o que acontece. Eu sou crente, eu venho na igreja, mas meu filho não quer nem saber. Eu trago ele aqui, mas agora ele já está com 14 anos, ele não quer nem saber, sabe? Eu tenho uma dificuldade com isso. Qual tem sido a sua prioridade? Tem coisas que são inegociáveis. Abaixo de Deus, aquilo que eu acabei de falar, abaixo de Deus. Pensa numa torre, né, de copos, a gente já viu, todo mundo já tem essa imagem na mente. Se você começa a derramar água no primeiro copo, ele vai começar a transbordar. E automaticamente todos os outros copos serão cheios desse líquido. É isso que Deus faz. Ele começa a derramar lá de cima, porque Ele, somente Ele, e as coisas do seu reino são prioridades na nossa vida. E aquilo vai começar a transbordar sobre todas as áreas da nossa vida, para que você tenha graça para lidar com as circunstâncias do dia a dia. Só que a gente tem dificuldade de enxergar, olhar para nós, olhar para a nossa casa e fazer boas escolhas. Escolhas que agradem o reino de Deus. Escolhas que estabeleçam o reino de Deus na tua vida e na tua família. A gente costuma falar aqui dos 3 Cs. Primeiro C é a geração comprometida. Você é firme com Deus. Você não abre mão, você está lá, você chega até a ser chato. Hoje em dia está difícil de encontrar gente assim, mas eu posso falar, por exemplo, dos meus pais, que é a minha experiência. Gente, eu não podia faltar um culto, você sabe o que é isso? Não podia, não é porque eu sou filha de pastor, não, é porque a gente é crente mesmo, tá, gente? Porque todo mundo acha que só porque é filho de pastor tem que vir mais à igreja do que os outros. Não. Então, tinha ensaio do coral, a gente estava. Tinha quarta-feira à noite, a gente estava na igreja. Tinha domingo de manhã, você estava na igreja. Eu falava, mãe, eu não vou poder dormir um dia. Você já ouviu isso, seu filho? Não. Você não pode dormir, sabe por quê? Porque é hora de plantar. É hora de te ensinar. É hora de te dar a base. Então é uma geração o quê? É uma geração comprometida. Que não vai mudar mediante aquilo que você fala. Ela entende a necessidade de incutir uma mentalidade de que a prioridade é o reino de Deus e as suas verdades. Só que você fala, não, você está cansado, filho? É verdade, né? Você não tem nenhum dia para dormir, fica em casa então hoje. E você começa a abrir 1, 2, 3. Você começa a abrir um precedente para aquela criança, para aquele jovem, para aquele adolescente. Posso falar, então eu acho que não tem tanto problema assim se eu não for na igreja, se eu não me envolver com as coisas de Deus. E aí ele cresce, e um dia ele chega para você e fala, mãe, sabe o que quer? Eu não quero muito assim, tá direto na igreja não. Inclusive, mãe, eu vou começar a namorar uma menina lá da minha faculdade, e tá tudo certo. E aí você fala o que para esse moço, para essa moça? Uma geração complacente. Vou para a igreja quando dá. Namoro pessoas que são cristãs ou não, porque isso para mim não importa. Vamos orar para que Jesus salve mesmo. Se não salvar, beleza, vamos ver o que dá lá na frente. E aí eles casam e os filhos vêm. Sabe o que acontece? Esses filhos não querem ir mais à igreja. É uma geração corrompida. Uma geração que não pensa mais. Que não arde mais no coração. Que não tem o peso do pecado, não tem o peso do desagradar a Deus, o peso de carregar as verdades do reino. Está frio, está superficial, está indiferente. Como nós temos encarado esse solo de espinhos na nossa vida e na nossa realidade. Como nós temos reproduzido isso na nossa família. Como nós temos levado isso a sério dentro do nosso coração. Jesus compara esse solo aos espinhos, né? Que sufocam os princípios do reino dos céus e não permite a perpetuidade, a continuação dessa mensagem nas nossas vidas. Isso vai se perdendo e vai se perdendo. Até o ponto de você falar assim, nossa, é verdade, eu sou neto de cristão, mas eu sou ateu, eu não... Isso se perde. E é exatamente assim que Satanás vai trabalhando, ele vai roubando. Ele vai agindo nesse solo, ele vai agindo nesse coração e ele vai roubando, permitindo que você
seja cada vez mais uma pessoa com falta de prioridades com Deus e com o seu reino. E uma característica que saltou aos meus olhos quando eu li isso, é a parte que fala: mas as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas, sufocam a mensagem e as pessoas não produzem mais frutos. Você está produzindo frutos? Quais os frutos que você tem? Deixa eu ver suas mãos. O que você vai trazer? Quais os frutos que você tem produzido? Texto de João, capítulo 15, você não precisa abrir, só escute. Se você tem ouvidos, ouça, diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada, diga nada, nada podeis fazer. Você está entendendo que você tem que permanecer? Você está entendendo que você tem que olhar para o reino de Deus como prioridade? Que dentro do teu coração não pode existir competição com nada, com ninguém. Você não pode competir dentro do teu coração com ídolos, o seu corpo, as coisas que você gosta, os seus valores, o seu lazer, a tua família. As sementes dos céus, o reino do céu não pode ser competição para as picuinhas, para o lixo que o mundo quer trazer para você e para mim. Você tem ouvidos? Ouça. Ouça que o Espírito Santo está dizendo. E agora nós chegamos no bom solo. Você fala, ufa, né? Alguma coisa boa para a gente poder contar. Só que esse solo, que é lindo, é maravilhoso, é o solo que todo mundo quer estar, também precisa ter responsabilidades. Vamos aprender qual que é? Diz lá no versículo 23, olha lá comigo, ó. 13, capítulo 13 de Mateus. Versículo 23 diz assim: as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Oh, glória a Deus! Tem colheita em abundância, tem colheita em fartura para mim e para você. Jesus vem anunciando então os reinos, quais são os princípios, como que nós devemos viver, de ética, de moral, que tem que guiar a nossa vida. Não é o que um presidente fala, não é o que uma política fala, não é o que um sistema fala, mas é o reino dos céus e as suas verdades. E aí, como nós conversamos, porque nós somos caídos, porque nós falhamos, Jesus vem, morre na cruz, ressuscita e pelo poder do Espírito Santo, Ele capacita eu e você a dar frutos. Os frutos vêm pela presença do Espírito Santo na nossa vida. O que Deus espera de nós? Quais frutos Deus espera de nós? Convido você a abrir lá em Isaías. Agora eu quero que você abra comigo no capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e aí nós vamos pular para o 7 para que nós possamos entender. Isaías, capítulo 5, versículos 1, 2 e depois nós vamos pular lá para o 7. Diz assim: vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. Eu, vinha linda que você é. O meu amigo fez essa plantação no lugar onde a terra era boa. Você achou aí? Está acompanhando comigo? Fala amém. Amém. Olha só. Versículo 2. Ele cavou o chão. Ele tirou as pedras. Ele plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia.
E fez também um tanque para esmagar as uvas. Olha o que Deus espera. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Versículo 7. A plantação de uvas do Senhor, o Todo-Poderoso, as parreiras que Ele tanto gosta, são quem? São o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte e esperava que fizessem o que é direito, mas só viu as suas vítimas gritando por socorro. Querida, que uva você tem sido? Existe um Deus que fez, que tem cuidado de nós. Sabe o que esse Deus ele fez? Olha lá os cuidados dele. Ele cavou, ele cercou, isso te mostra a proteção do Senhor sobre a sua vida. Ele foi lá, ele tirou as pedras para que você pudesse crescer sem nenhum tipo de perturbação, de impedimentos. O texto fala que ele vem e plantou o melhor. Deus não te dá lixo para você plantar na tua vida, querida. Ele não te dá resto, ele te dá o melhor. Ele construiu uma torre sabe para quê? Para afastar, para afugentar os ladrões e os animais selvagens que querem vir e comer dessa uva que o bom lavrador teve todo o cuidado de semear. Ele é o teu guarda, Ele guarda essa plantação. Posso ouvir um aleluia? Gente, tem um Deus que é um dono de uma plantação de uvas, e essas uvas somos nós, somos o seu povo. E Ele tem dado de melhor. Como você tem correspondido ao que Deus tem colocado sobre a sua vida, sobre o seu coração. E aí, a gente começa a pensar, mas o que vai ser palpavelmente nos dias de hoje produzir bons frutos? Primeiro, frutos de arrependimento. Deus espera de você um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração que fala: Deus, está difícil, estão vindo as perseguições, tem vindo o sofrimento, o sol está batendo forte aqui na minha terra, Deus, está difícil. E quando você pisa na bola, você tem aquele arrependimento genuíno. Quando o pecado acontecer, e o pecado deve ser algo acidental. Por mais que a nossa carnalidade, a nossa natureza mundana gritem, você se submete a Deus e você entende, se arrepende. E você produz frutos de arrependimento na tua vida. Você já viu pessoas que o pecado não faz nem cosquinha nelas? É normal, é só mais um. Não, boba, isso não tem nada a ver. Qual o problema? Frutos de arrependimento. Quando você pisa na bola com teu pai, você corre para ele. Você olha para os olhos do teu pai e fala: Deus, Senhor, me perdoa. Frutos de arrependimento. Segundo tipo de frutos são frutos para o reino dos céus. Frutos que mostram que você está cumprindo o propósito que o Senhor determinou para a tua vida. Você colabora com o crescimento do reino de Deus. Sabe o que você faz com o dom e talento que Ele te dá? Você devolve para Ele, você não enterra não. Tem uma parábola que fala sobre isso. Você não pode enterrar os teus talentos, você tem que devolver ao Senhor. Todas nós recebemos dons e talentos. O que você tem feito com o talento que Deus tem te dado? Deus espera frutos de você, frutos para o reino. A gente vive, numa era onde a gente acha que a nossa vida vai causar um grande impacto no mundo, na sociedade. Que as nossas profissões, os nossos talentos, as nossas igrejas, elas são importantes demais. Só que Deus tem uma outra forma de ver o sucesso. Isso para o Senhor não é sucesso. Sabe o que é sucesso? Venha, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. Sucesso para o Senhor é rendição de coração, é rendição de espírito, é rendição de alma, é você entender que não são mais os seus princípios, que não é mais aquilo que agrada a tua natureza.
por mais prazeroso que seja, mas é aquilo que o reino vai ser glorificado através da sua vida. Essa é a oração do Pai Nosso. E esse é o jeito que a coisa funciona no reino dos céus. É assim que Deus espera, que nós possamos dar frutos para o reino. Terceiro fruto, frutos para a glória de Deus. Você veio, você está aqui, Deus tem um sonho para a tua vida. Sabe qual que é? Glorificar a Deus. Simples assim. Simples assim, a gente é que complica, não é não? A gente complica demais. Você nasceu para cumprir a vontade de Deus. Você tem vivido uma vida íntegra? Querida, você tem lido a palavra? Você tem orado? Gente, nós somos uma igreja que desafia o nosso povo a orar, a buscar, a jejuar, as práticas, espirituais que a gente chama. Você faz isso? Você está careca de ouvir que você precisa fazer isso, só que a gente volta lá para aquela conversa antiga, né? A gente começa, é bom começar tudo, né? Mas terminar que é bom. Queridas, o Espírito Santo está sedento para te capacitar, para que você busque mais dele, do reino, de vida, de santificação. Repita comigo, santificação. Nós precisamos nos santificar. Frutos para a glória de Deus, a nossa santificação. Lembrando que aquilo que Deus quer são as primícias. Deus aceitou as primícias, Deus quer as primícias. Quando Caim e Abel foram oferecer as suas ofertas, a oferta de Caim foi rejeitada, mas a de Abel foi aceita. Por quê? Porque ele deu o melhor. O que você tem oferecido para Deus? Você tem dado o seu melhor, você tem dado o resto, porque você dá o melhor no trabalho, você dá o melhor na correria do dia a dia, você dá o melhor para a tua família, você dá o melhor para tudo menos para Deus. Você tem oferecido restos para Deus. Ele quer o teu melhor. Frutos para o próximo. Esses são frutos que Deus espera. Sabia que uma árvore não se alimenta do seu próprio fruto? Ei, você dá fruto para alimentar o próximo. Como estão as pessoas que estão ao teu redor? As pessoas que vêm até você, elas são dessedentadas? As pessoas que vêm até você, elas são curadas, elas são transformadas, elas são impactadas por aquilo que você carrega. Não porque você tem alguma coisa, você não tem nada. Nós não temos nada, mas nós temos a presença. Nós temos o reino de Deus na nossa vida, os princípios do Senhor. E através disso nós podemos ser remédio. Remédio para as pessoas que estão ao nosso redor. Frutos para o próximo. E por último, são frutos para Cristo. O Senhor fala que nós fomos chamados para cumprir um ID. Frutos são pessoas. As pessoas olham para você e elas querem o teu Deus. Elas querem servir o Senhor que você serve ou não? Elas olham para você e elas falam, eu preciso disso. Eu sou atraída por esse jeito, eu não entendo. Essa mulher está passando por essa dificuldade. Meu Deus, eu ia estar descabelada no lugar dela. Olha como ela tem paz, eu preciso disso. Isso é loucura para o mundo. Nós precisamos ser atraídas. E ser pessoas que atraem outros pela presença de Deus. E levá-los e cumprir aquilo que fala lá em Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. Aqui Jesus falando no Sermão do Monte. É para guardar. É para guardar em solo fértil, em solo bom. Jesus falava em parábolas com a intenção de que seus ensinamentos penetrassem a mente, iluminasse a vontade dos homens, o coração com toda a verdade da palavra de Deus e do seu reino. Só que ele via também uma profunda incompreensão nos olhos de muitos quando ele pregava naquela multidão. Ele via pessoas ensurdecidas pelos seus próprios desejos. Que nessa tarde Deus possa penetrar a cortina do nosso coração, da nossa mente, dos nossos sentidos. E fazer com que nós venhamos a ser terra fértil, terra boa. Eu quero que você fique em pé nessa tarde. Eu convido você a se levantar. Você tem ouvidos?
Se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quero convidar você a colocar a mão sobre os seus ouvidos nessa hora. Começa a pedir: Pai, arranca toda a surdez. Cala todas as vozes, Senhor, que tem falado mais alto do que os teus princípios e do que o teu reino na minha vida. Silencia, Senhor, toda voz de medo, toda voz de depressão, de pânico, toda entrega ao desespero, aos vícios, querendo matar a sede e a fome da alma, de um lugar que só Deus pode te dar, querida. Peça a Deus, tira os tampões do meu ouvido nessa tarde. Deus, eu me encontro num solo que eu não queria estar. O meu coração é teu, me tira daqui. Me leva, Senhor, para um lugar onde eu possa frutificar. Eu quero te obedecer, Espírito. Eu quero te obedecer, Espírito Santo. Eu quero que o teu reino venha, se estabeleça na minha vida. Primeiro em mim, para que seja depois através de mim a todos aqueles que vierem a se alimentar dos frutos que eu tenho produzido, Espírito Santo de Deus. Meu Jesus.